sonhava. A família é o que se sonha, né? Hoje a gente não se comunica, né? Não se reúne uma família na mesa como antigamente. Mas as pessoas, elas se reuniam nas mesas. Elas, né? Mesa é um modo de vocês entenderem, porque naquela época nem tinha isso. Mas eles se reuniam para se alimentar. E no momento em que eles se reuniam, eles contavam os seus sonhos. E José começou a contar os seus sonhos. Só que os sonhos de José eram aqueles sonhos que enaltecem uma pessoa. Você imagina você sonhar que as espigas de milho estão todas se curvando a você? E tudo representando a família de José, que eram 12 espigas, né? Então, ele contava os sonhos e os irmãos que estavam cheios de trabalho, cheios de uma outra situação, via muitas vezes a maneira como o seu pai tratava José, que tratava ele realmente de uma forma mais carinhosa. Então, tudo isso fazia com que José começasse a ser visto de uma forma diferente. Então os irmãos de José, eles se alteraram a ponto de quererem realmente, por uma questão de ciúme, ou até mesmo por uma questão de não suportarem mais aquilo, de se livrar de José. E José, ele passa por essa situação de ser vendido, de parar como escravo. Imagina você com toda a sua liberdade, que nós estamos falando de liberdade, ser um escravo. Então José, ele acaba sendo escravo na casa de Potifar, e dali ele começa a traçar um cenário bom, porque eu sempre falo, cuidado com a plantação. Então José, ele começa a plantar o que? Um caminho de honra, um caminho certo, um caminho segurando-se na fé que ele tinha em Deus. Então ele começa a andar corretamente dentro da casa de Potifar, apesar de estar ali contra a sua vontade. E o que isso nos mostra dentro da palavra do Senhor? Que apesar de nós estarmos inseridos em lugares que nós não queremos estar, principalmente até numa questão profissional, nós temos que fazer o nosso melhor. Nós temos que exercer o nosso melhor. Dar a sensação de estarmos ali agindo corretamente, não apenas a sensação, mas agir corretamente em todos os pontos. Porque tem pessoas que muitas vezes não gostam do trabalho que executa e executa relaxadamente. É só se você trocar de lugar, você vai ver que não é bem assim. Então, José, como administrador da casa de Potifar, ele executou as suas tarefas muito bem. A prova é tanto que quando veio o momento da acusação contra a vida de José, que a mulher de Potifar vai acusar José de ter se deitado com ela, o homem, em vez de mandar matar o escravo, jogou na prisão. Ou seja, porque ele tinha certeza que aquilo não tinha acontecido, mas também não poderia desonrar a sua esposa. Então José vai para uma prisão, e quando ele chega na prisão, mesmo em circunstâncias tristes, mesmo numa situação em que ele era inocente, José começa a apresentar os seus serviços ali. E ali ele começa a se sobressair. Por quê? José não apenas ele tinha tido os sonhos que Deus deu a ele, mas no fundo, tenho certeza e posso aqui provar por umas questões bíblicas que José queria vencer. José, ele tinha essa vontade de vencer. Diferente de algumas pessoas que vivem ao nosso redor, que não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de vencer na vida. O que é vencer na vida? É você conquistar. É você traçar uma meta e falar, olha, eu quero ser um empresário, e lutar para ser este empresário, mas das formas corretas. É você falar, eu quero comprar uma casa, e você lutar para poder conquistar a sua casa. Olha, eu quero fazer uma faculdade, você lutar para poder fazer essa faculdade. Sabe, tem pessoas que perderam o sonho. Tem gente que você pergunta para ela assim, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Ah, não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Ou seja, não tem perspectiva de esperança. Eu sempre costumo dizer que eu vou ver até os 120 anos. Se eu vou chegar lá, só Deus sabe. Mas que eu quero viver. Eu quero dar continuidade. Há muitos sonhos ainda para ser feito. As pessoas perguntam para mim, você vai parar? Você vai ficar somente em uma igreja? Não. O plano é para mais.
eu vou conseguir é outro fato, mas eu preciso me motivar. Tem pessoas que não se motivam mais. Tem pessoas que desistiram da vida. Desistiram da vida e eu vou falar, por besteira. Por coisas que não são sérias. Nós estamos vendo aqui José passando por uma... Ele primeiro foi destratado pelos seus irmãos, levou uma surra muito grande, essa é a realidade, foi espancado, jogado no calabouço, e ali eles estavam decidindo se iam matar ou não José. Para não matar José, eles decidiram vender José como escravo. Olha, você vê a situação desse homem. E aí ele é vendido como escravo, vai para uma casa de pessoas estranhas, de religiões estranhas, porque já está no Egito, é um outro povo vivendo numa outra realidade. Mesmo assim ele se mantém firme, faz tudo direitinho. Sabe quando uma pessoa trabalha com esmero? Pois é, José estava trabalhando certinho e ele é acusado. E injustamente ele vai parar numa prisão. E tem gente desistindo da vida por causa que recebeu um não. Tem gente que foi fazer uma entrevista, não deu certo e já quer se matar. Tem gente que alguém disse que ela era feia ou ele era feio, já quer desistir da vida. Eu falo isso porque eu trabalho com adolescentes, eu sei o que eu estou dizendo. Tem pessoas que falam assim, eu não me encaixo nesse mundo. E você vai se encaixar em que mundo? Então, olha o perfil de José para vencer os problemas e a postura dele, e analisa o teu perfil, analisa a tua postura, vê se é conveniente. É a mesma coisa que Deus perguntou a Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Você tem certeza que o que aconteceu aqui pode provocar essa tua ira? Deus perguntou isso para Jonas, porque Jonas estava com raiva, porque Deus queria salvar uma cidade que era uma cidade incrédula. E tem gente que está com raiva. Tem gente que está vivendo, sabe, uma situação criada por ela mesma, por ele mesmo, e está com raiva. E está querendo desistir, não tem mais sonho, não tem mais perspectiva. Encontre aí pessoas com 20 anos de idade que dizem que não... O que você quer fazer? Ah, não quero fazer mais nada, eu quero morrer. E isso não é característica de uma pessoa que quer viver um sonho. Porque José mesmo na prisão não queria morrer, não. José estava lutando naquela prisão com os seus trabalhos ali, a qual ele ajudava o carcereiro, ele se apresentava para ser útil, mesmo numa situação que não pedia para ele fazer nada, mas ele se apresentava para ser útil. Então que nesta noite, você que me ouve, você que está aí na sua casa, seja útil. Que a sua vida seja útil para alguma coisa, que você faça alguma coisa para exercer o bem. Tem pessoas que fazem aí compromissos sociais, que eu acho isso uma benção. Tem pessoas que estão aí nessa linha de frente aí, na questão da medicina. Se eu tivesse uma mente boa também ia para a medicina, mas não tenho uma mente muito boa. Sabe, tem pessoas que estão aí na questão da educação, tem pessoas que estão aí fazendo a questão da alimentação, pessoas que faz limpezas para pessoas que não têm condição de fazer. E tudo isso você pode realizar. Ah, mas eu não tenho estudo. Mas você tem habilidades, você aprendeu a fazer alguma coisa, você é escolhido por Deus por alguma coisa. Então essa habilidade você também poderia doar essa habilidade. Porque eu sempre costumo dizer, não é só a questão de ganhar dinheiro, mas a questão de fazer o favor às pessoas. E José está aí, ó, fazendo um favor pro carcereiro, ajudando ele na prisão, e de repente o que acontece? Tem lá duas pessoas que sonham um sonho, sonhou um sonho natural, um sonho de uma visão, e falou assim para José: não tem quem possa interpretar o sonho, porque eles não conheciam, eles não entendiam o sonho que eles haviam sonhado. Então José disse assim: as interpretações não dependem de Deus? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com isso, né? Ah, sonhei um sonho, sonhei que eu estava morrendo. Quem nunca sonhou? Eu já sonhei também que eu estava morrendo. Mas elas se preocupam, elas acham que isso é literal. Pode ser literal, obviamente, mas só que os sonhos pertencem a Deus. Se Deus deu um sonho para nós, é para a gente buscar o entendimento, para a gente buscar o despertar. Então, o que José diz aqui? As interpretações não dependem de Deus? Então, se depende de Deus, conta-me esse sonho. E vamos buscar em Deus a interpretação.
E aí os dois contam o sonho, José dá a interpretação e a gente percebe que José não desiste. Ele tem sonhos, ele quer vencer, ele quer sair daquele lugar. E ele diz o seguinte para uma das pessoas: ó, quando você estiver diante do rei, você fala de mim, não me deixa aqui. E aí eu falo para você qual é a característica de José, porque José é uma pessoa tão exemplar. Porque 2 anos se passam e não vem a resposta para José. José está na prisão, lá no cárcere. Está ali ajudando o carcereiro. Está cumprindo as suas tarefas. Mas ele tinha dado a interpretação do sonho. E ali aconteceu um fato. Porque quem não se esquece de nós é Deus. Sabe? O nosso parente, a nossa família pode se esquecer de nós. Quantas pessoas não vivem sozinhas no mundo da solidão? As pessoas podem, os amigos podem se esquecer, mas Deus, ele não se esquece. Então a promessa de Deus sobre a vida de José, uma promessa, sim, não dita, uma promessa que ele conquistou. Porque eu falo que não havia um caminho profético para José, ele foi conquistando o seu caminho. Então a gente observa que aquilo que estava destinado aconteceu. Porque houve um momento em que o rei, Faraó, né, no caso, teve um sonho e precisava de alguém para interpretar. Eu quero dizer nessa noite que vai chegar um momento em que vão te chamar. O momento em que você vai poder sair desta prisão. O momento da tua liberdade está para chegar. Eu não sei que tipo de situação você vive nessa noite. Quais são as correntes que te mantêm preso? Quais são os problemas que te mantêm triste? Quais são as situações que muitas vezes você não consegue a libertação? Mas uma coisa é certa, o rei, aquele a qual nós coloca a nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus, ele vai nos tirar desta prisão. Ele vai trazer a libertação para as nossas vidas. Ele vai resolver essa situação. E você vai ter o que? O reconhecimento. Você vai ter o que? Se ele não ter sido por Deus, você vai ser abençoado, você vai ser liberto por Deus, porque é o Deus que faz o milagre. Porque quando Faraó teve o sonho, porque foi Deus que deu aquele sonho para Faraó, era justamente para o copeiro lembrar de que havia José lá naquela prisão. Então ele lembra e José é tirado para fora. E naquele dia a vida de José mudou, porque ele trouxe a interpretação dada por Deus. E eu tenho certeza que independente daquilo que você está vivendo hoje, o Senhor pode, se quiser, modificar a história da sua vida. Ele pode, sabe, destravar esse mal. Ele pode trazer a libertação para quem quer que for. Ele pode fazer cumprir a promessa. Basta eu e você acreditar nas promessas do Senhor. Então que nesta noite, você que me escuta, tenha fé em Deus. Viva sonho, faça planos. Não deixe de fazer planos. Olha, comece a colocar num papel alguns planos. Falar, eu vou comprar isso. Eu falo de coisas de conquista porque é o que nós, né, mais procuramos. Eu quero que aconteça isso na minha vida e você vai ver que Deus vai te abençoar. Você vai ver que você vai conseguir conquistar muitas coisas na presença do Senhor. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, ou que você fizesse esse momento de oração comigo, porque aquilo que está te amarrando, aquilo que tira a tua paz, aquilo que, até mesmo qualquer processo que você queira se libertar, porque hoje é a conquista da liberdade, peça a Deus essa libertação. E se for no campo do sentimento, também peça a Deus libertação. Ninguém merece sofrer por alguém que não liga mais para você. Então peça a Deus. Ore comigo neste momento. Já estaremos fazendo assim também a oração da fé. Eu peço que a igreja continue apresentando a nossa lista de oração. Está lá no grupo da igreja. Mas talvez não esteja todos os nomes, mas o Senhor conhece. Deus sabe quando você digita e fala assim, irmã, ore por mim. Ele sabe que você digitou esse nome. Eu posso esquecer, mas Deus não se esquece como não se esqueceu de José.
Então nós vamos assim fazer a oração da fé. Fala, meu irmão. Pode ir. Então a gente vai fazer a oração da fé e vamos estar já agradecendo ao Senhor.